Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Amor à Santa Igreja. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu joinha. E venho compartilhar com vocês essa história belíssima de São Felipe Neri. Talvez você nunca tenha ouvido falar em São Felipe Neri ou Santo da Alegria. Um homem simplesmente extraordinário e único que revolucionou a história da Igreja Católica. Felipe Neri nasceu em uma época extremamente complicada para a Igreja, onde as pessoas tinham muita pouca fé, cometiam adultério, roubavam e se corrompiam. A Europa estava mergulhada no caos social e espiritual, e em poucos anos a Igreja iria viver o maior cisma de sua história, onde a maior religião do mundo seria dividida entre católicos e protestantes. E no meio de toda essa miséria, Deus traz uma luz, uma esperança, um homem como eu e você, que preferiu não fundar uma nova igreja, mas verdadeiramente reformá-la. Um homem verdadeiramente santo que tinha o coração dilatado pelo Espírito Santo e que foi usado por Deus para reconstruir a sua igreja. Vem comigo que neste vídeo eu vou te contar a verdadeira história de São Felipe Neri e como ele revolucionou a Igreja Católica. Em Florença, no dia 22 de junho de 1515, o mundo ouviu o choro daquele que seria conhecido como o Santo da Alegria. O menino chegou em meio a profundas transformações no continente europeu. Em 1453, chegava ao fim a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, e em poucos anos teriam início as grandes navegações, que revelariam as Américas e o Brasil. Enquanto isso, a Igreja Católica enfrentava desafios internos, com papas envolvidos em disputas políticas e territoriais, levando membros a sucumbirem ao luxo e ao poder. Felipe nasce nesse contexto. O Santo da Alegria era filho de Francesco e Lucrézia Neri. Ele era muito obediente aos seus pais, e com cerca de 5 anos de idade, já começava a dar indícios de sua futura santidade. Aos 9 anos, Felipe escapou milagrosamente de um acidente com um burro carregado de frutas. Ao subir no animal, este pisou em falso e caiu em um porão, ficando o pequeno Felipe de tal forma encoberto pelo animal que dele não se via nada além de um bracinho. As pessoas da casa foram depressa ajudá-lo e, para a surpresa de todos, o encontraram são e salvo, sem que nele houvesse qualquer machucado. Felipe considerava esse incidente como um dos grandes benefícios de Deus em sua vida. Ele obteve sua formação em um mosteiro dominicano e aos 18 anos foi enviado para a cidade de San Germano, a fim de ajudar o seu tio Rômulo em seus negócios, pois seu tio era muito rico e pretendia fazer de Felipe o seu herdeiro. No entanto, em 1533, durante uma oração, Felipe desprezou as riquezas terrenas e a herança de seu tio e decidiu ir para Roma, com o desejo de viver uma vida de santidade e oferecer ajuda material e espiritual aos mais pobres. Residindo na casa de Galeotto, um cidadão florentino, dedicou-se à solidão, habitando num pequeno quarto. Sua dieta era simples, limitada a pão, azeitonas e água. Felipe jejuava intensamente e passava longas horas em oração. Em Roma, percorria as ruas não somente atendendo aos doentes, mas também conversando com as pessoas e dando verdadeiras orientações espirituais, levando muitos à conversão. Em 1548, Felipe fundou a Confraria da Santíssima Trindade. O propósito era auxiliar os numerosos peregrinos pobres em Roma e oferecer suporte aos pacientes que receberam alta dos hospitais, mas que ainda estavam fracos demais para trabalhar. Em 1551, Felipe foi ordenado padre, e aqui vemos um traço característico da personalidade do grande santo. Ele não tinha nenhum motivo especial para desejar o sacerdócio, a não ser o de prestar serviço às almas necessitadas. E na verdade, foi a insistência de seu diretor espiritual que o levou a se tornar um sacerdote. Foi nessa época que despertou em Felipe o desejo de ser missionário na Índia. Porém, seus amigos, com medo de perdê-lo, fizeram com que mudasse de ideia, chamando a sua atenção para a grande obra que ele poderia fazer em Roma. E de fato, meus amigos, nessa época, a cidade de Roma precisava muito de alguém como São Felipe Neri, porque Roma, embora tivesse tido seu passado glorioso na época do Império Romano, ao longo da Idade Média, Roma foi simplesmente abandonada. Só para você ter uma ideia, Roma antiga tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Na época de São Felipe, tinha cerca de 100 mil habitantes. Roma era uma tragédia estrutural e social.
Após decidir que ficaria em Roma, Filipe e alguns companheiros se estabeleceram no Hospital de São Girolamo. Em São Girolamo iniciaram-se as reuniões que no futuro dariam origem à congregação fundada por São Filipe, o Oratório. O Oratório era essencialmente uma experiência formativa. Reunidos no hospital, eles ouviam trechos dos principais escritos espirituais, liam livros, organizavam palestras, cantavam hinos e rezavam devoções populares. Nessa época, Filipe e seus companheiros faziam uma caminhada pela cidade, passando pelas 7 igrejas mais importantes de Roma. Durante a caminhada, cantavam, faziam piqueniques e tinham como propósito reparar os pecados cometidos pelos homens durante o carnaval. As caminhadas tornaram-se muito populares e começaram a atrair outras pessoas. Todo esse trabalho exigia um local adequado. Com a aprovação do Papa, Filipe e seus colegas compraram uma pequena igreja e a reformaram. E ali estabeleceram a congregação do Oratório em 1575. Assim como todos os santos, Filipe enfrentou diversas tentações ao longo de sua vida. Certa vez, algumas jovens atraíram ele até o local onde moravam, e Filipe, ao entrar em um dos aposentos, sem que percebesse, introduziram mulheres e as trancaram com ele no quarto. E elas, ao vê-lo em oração, nem sequer falaram com ele e partiram. Segundo o próprio Filipe, nas lutas contra a carne, só triunfa quem foge, e nesse caso, ele achou uma forma de fugir através da oração. Filipe possuía um senso de humor divertido, e considerava um temperamento alegre mais cristão do que um temperamento triste. Segundo ele mesmo, o bom humor fortalece o coração. Os servos de Deus devem tentar estar sempre de bom humor. Quando atendia confissões, às vezes propunha penitências um pouco estranhas, confiante de que uma vez cumpridas, a pessoa não tentaria mais cometer o mesmo pecado. Em certa ocasião, uma mulher foi até Filipe para confessar um pecado relacionado à fofoca. Em vez de dar uma penitência tradicional, Filipe pediu que ela trouxesse uma almofada de penas até o topo da igreja. Ao chegar até lá, Filipe disse para ela abrir a almofada e deixar as penas se dispersarem ao vento. Depois, ele pediu que ela recolhesse todas as penas. A mulher ficou surpresa e disse que era impossível recolhê-las, pois haviam se espalhado por toda a cidade. Filipe então explicou que, da mesma forma, as fofocas se espalham rapidamente, sendo quase impossível corrigir o dano causado por elas. Muitos milagres foram atribuídos a ele. Filipe sentia a pureza pelo cheiro, assim como percebia o pecado pelo fedor. Ao ouvir confissões, ele antecipava os pecados das pessoas antes mesmo de abrirem a boca. Assim como o Padre Pio e diversos outros santos, Filipe realizava atos extraordinários com a graça de Deus, como levitações, bilocação, predições do futuro e curas milagrosas. Após a morte de São Filipe Neri, a exumação de seu corpo revelou 2 costelas quebradas, que foram atribuídas à expansão de seu coração durante suas fervorosas orações. Filipe não apenas acolhia os pobres em seu oratório, mas também jovens de famílias ricas, incluindo Paolo, filho do príncipe Fabrício da família Massimo. Em 16 de março de 1583, Paolo faleceu após uma longa doença. Filipe, chegando tarde demais para ajudá-lo, reuniu-se em oração. Surpreendentemente, a voz de Filipe fez com que Paolo abrisse os olhos. Ao perguntar se Paolo aceitou a morte de bom grado, este respondeu que sim, acreditando que encontraria sua mãe no céu. Filipe desejou-lhe paz e o menino fechou os olhos. Após uma vida de inúmeros sacrifícios, virtudes, obras, milagres e eventos extraordinários, aos 80 anos de idade, São Filipe Neri deixa este mundo, no dia 26 de maio de 1595, dia de Corpus Christi. Ele foi canonizado em 1622. Seu corpo ficou incorrupto desde sua morte e foi exposto algumas vezes. São Filipe Neri, ao contrário de Martinho Lutero, optou por uma revolução silenciosa dentro da igreja. Ao invés de separar-se e fundar uma nova religião, Filipe realizou uma verdadeira reforma por meio de seu exemplo de vida. Sua obediência irrestrita ao Papa e aos seus superiores destacou-se como um testemunho de lealdade à autoridade da igreja. Filipe acreditava que a verdadeira transformação aconteceria dentro das estruturas existentes e não fora delas. Ele influenciou muitos santos e reformadores, como São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales e Santo Inácio de Loyola.
e dedicou-se incansavelmente à conversão das pessoas e à renovação espiritual do local em que viveu, especialmente em Roma. Sua ênfase na simplicidade, alegria e fervor espiritual tornaram-se um farol de esperança em uma época desafiadora. Assim, São Felipe Neri revolucionou a Igreja através da vivência autêntica dos valores cristãos. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus contatos. Ajude na divulgação.